Senhoras e senhores, o parlamento cria direitos, claro, essa é a função dele. Cria novas atribuições para os municípios, mas muitas vezes para essas atribuições, não se prevê o quê? Receitas para pagar por essas novas despesas. Aí a conta não fecha, né? Quem é prefeito sabe o quão é difícil tem sido manter as contas no azul, porque enquanto os recursos públicos são limitados, os gastos, no entanto, são crescentes. Para incrementar o orçamento público, a municipalidade tenta recuperar créditos junto ao judiciário, mas olha, essa é uma tarefa difícil. Quem já entrou ou espera uma demanda no judiciário sabe como tem sido difícil esperar uma resolução, né, das demandas no Poder Judiciário, porque leva tempo e os problemas do município não podem esperar. Dentro desse cenário desafiador, surge uma ferramenta que pode ser uma alternativa aos gestores públicos, que é a securitização da dívida ativa. É uma ferramenta muito eficaz e que pode transformar créditos futuros em fluxo de caixa imediato. Afinal de contas, como eu falei, o município não pode esperar. E para falar sobre esse assunto, nós vamos convidar aqui ao palco Carlos Kerbes. Por favor, aplaudam o professor Carlos Kerbes. Ele é coordenador de pesquisas sobre securitização da FIA-USP, é professor universitário há mais de 30 anos, quem vê essa carinha jovem nem diz, é palestrante, é consultor tributário e financeiro, especialista em gestão pública, controladoria e finanças. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Raquel. Bom dia. Vamos aqui direto para o assunto e vou falar o seguinte. Tem um material adicional que eu pus num QR Code aqui, quem quiser baixar, vai ter aí informações da Ambima, da CNM com a APM, um artigo falando sobre o assunto, esse material que eu vou apresentar aqui, uma visão mais ampla de como funciona a emissão de um ativo financeiro, detalhado lá, porque aqui a gente tem pouco tempo. Então, entrando direto aqui no assunto, a gente vai usar, como tem feito nas outras conexões APM, a cidade sede como Cristo aqui para orientação. Então, o primeiro fato, o primeiro detalhe que se olha, é um detalhe que fala sobre qual é a capacidade de pagamento do município hoje, para a gente olhar para isso como uma alternativa de captação de recursos. Como a gente sabe, municípios A e B têm facilidade de empréstimo com aval e anuência da União, municípios C e D, graças a Deus são poucos, tem restrição ou inviabilização desse tipo de operação. Por que isso é importante? Porque isso é um custo de oportunidade, quer dizer, se eu tenho possibilidade de buscar um recurso mais barato, por que eu vou pagar mais caro e vice-versa? Então, esta operação tem que respeitar o princípio público da economicidade ou do melhor custo de oportunidade, falando como custo comparativo do capital. O que é Campinas nesse negócio? Campinas tem uma carteira de 15 bilhões de reais. Então, o primeiro fato que a gente olha é expandir essa carteira. Como é que expande? Abre ela por tributo, composição principal, correção, multa, juros, por ano de lançamento, e coloca todos esses números para identificar ano a ano, tributo a tributo, nessa composição, as possibilidades. Por quê? Do ponto de vista dos princípios do setor público e da lei de responsabilidade fiscal, não pode haver renúncia de receita. Então, qual é o máximo que se pode dar de desconto, deságio, numa operação de incentivo para cobrança? Multa e juros, para pagamentos à vista, normalmente. Então, isso dá, para quem for analisar a operação pela ótica do mercado financeiro, qual é o tamanho existente da carteira e qual é o mínimo que ela pode chegar. Segundo aspecto, o município recebe dessa carteira, na média dos últimos 10 anos, trazido a valor presente, 360 milhões por ano, 30 milhões mês. Olhando para essa operação, do jeito que a gente colocou aqui, qual é o potencial de captação, qual é o potencial de obtenção de novos recursos para o município dentro dessa lógica? A gente tem aqui
360 milhões por ano, que se você pensar num prazo de 10 anos para frente, são 3.600. São 360 milhões vezes 10 anos. E esses 3.600 são divididos em 2 grupos de ativos financeiros, sendo que aqui tem toda uma lógica, que eu acho que não é o caso de explicar ela aqui, mas é o rating, que vai trazer a valor presente esse fluxo futuro, fazendo uma primeira análise de cenário base, que eles falam, o teu cenário base é 360 vezes 10. O meu cenário base para você, para te dar um rating grau de investimento, é os 360 vezes 10 menos 1/3. E traz a valor presente pelo que o mercado chama de duration, prazo médio da operação e a forma de pagamento. E se a gente olhar hoje os relatórios do Copom, a gente enxerga 10% nominal ao ano até 2035. Então, se o prazo médio, o prazo da operação é 10 anos, o prazo médio é 5 e a taxa de juros é 10%, são 50% de juros. Então, o 3.600 vira 2.400 com o cenário base e traz a 1.200 com a taxa de juros embutida. Esse 1.200 vira um ativo de natureza sênior. O que isso diz para o mercado? É o filé. É uma forma de você dizer, de todo o fluxo de recuperação, isso vai cair numa conta bancária, e o fluxo que está nessa conta, primeiro paga o investidor. Sobrou dinheiro, devolve para o município via subordinação. A primeira subordinação é esse ativo de natureza mezanino, que eu já digo por que ele tem diferença aqui do subordinado, mas a grande questão aqui é que quando você soma as 3 classes de ativos, dá exatamente o total da carteira. O que isso significa? Essa cessão não tem deságio, não tem renúncia, não tem desconto, não tem nenhum tipo de custo na operação que traga para o município uma redução no valor da carteira. Isso aqui também significa o seguinte: os ativos de natureza mezanino, assim como a sênior, ele tem rating em grau de investimento e está custodiado na B3. Ou seja, ele não é um ativo que vira dinheiro num primeiro momento, mas ele tem um uso muito interessante que a gente detalha aqui. Ó. O ativo de natureza sênior, o município que contratou o banco para prestar o serviço de fazer essa estruturação, chama o banco e diz, banco, vende para mim essa série sênior, ou seja, distribui isso ao mercado, entra dinheiro. O que diz a Lei Complementar 208? Do dinheiro que entra da venda desses ativos financeiros, isso é uma receita de capital, que tem que ser destinada no mínimo 50% para a Previdência e o saldo para investimentos. Então, a gente fez aqui salomonicamente, meio a meio. O saldo do fluxo de recuperação é destinado para essa mezanino, então vamos lá. Emitiu 1,2 bi para 10 anos, vai pagar 120 milhões por ano. É um pouquinho diferente que tem o juro, a gente já mostra isso aqui. Mas para pensar a lógica, recebeu 360 milhões, 120 vai para cá, 240 vai para cá. Terminou os 10 anos, recebeu 3.600, liquidou essas 2 séries. Ah, mas nos 10 anos eu vou receber mais. O mais, via subordinação, também volta para o Tesouro. Só que este ativo, que tem rating, ele pode ser usado para uma série de ações no setor público. Pode patrimonializar a Previdência, que é um dos problemas que a gente tem de longo prazo estruturais. Pode compor um fundo garantidor de PPP. Então, a grande maioria dos municípios não tem esse problema, que se você for lá na Lei 11.079, de 2004, que regula o setor de PPPs e concessões, ela diz que o máximo de contraprestação que o município pode ter, o Estado, o ente nacional, o subnacional pode ter é de 5% da receita corrente líquida. A gente tem, por exemplo, o município de São Paulo, que tem hoje 53 PPPs e concessões em andamento, ele tem mais 18 para fazer. Está com dificuldade porque ele não tem mais limite de RCL dos 5% para poder fazer contraprestação. Este ativo pode compor o fundo garantidor com outro tipo de ativo que o mercado entende, porque é o próprio mercado que estrutura, e que os investidores, o setor privado que participa dessas PPPs e concessões, enxerga esse ativo como algo efetivo. Pode ser usado para pagar precatório, isso aqui pode ser um negócio interessante também, porque o detentor, o credor do precatório, se for negociar mercado, tem um deságio absurdo, 80%, 90%.
Se ele recebe em pagamento um ativo financeiro com rating e custódia, esse deságio vai cair para 10, 15, 20%. Então, até é possível que o município negocie esse pagamento com um deságio do credor para o próprio município, trazendo uma outra lógica, inclusive, tendo lei própria, pode inclusive reclassificar a cronologia de pagamento para quem dá o maior desconto, que é um resultado fiscal na veia. Pode ser utilizado para fazer investimentos, obra, pagar restos a pagar, pagar fornecedor, desde que seja um acordo entre as partes. Isso, para cada caso, depois mais para frente um pouquinho a gente mostra, para cada caso, a proposição aqui da parceria da PM com a FIA é que a gente participe desse processo decisório, analisando as contas, o orçamento, o PPA do município e indicando as possibilidades de melhor uso desse ativo. Mas se o município disser, eu não quero fazer nada com isso, deixa no Tesouro, quando receber os 360 milhões, paga 120 para o investidor, os outros 240 volta para o Tesouro e está tudo resolvido, vai usar conforme a LOA e o PPA indicarem. Nesse desenho, aquilo que eu falei, o município vai emitir um BI 200, quanto dá de prestação mensal? Nessa prestação, tem, no início, é o sistema price de pagamento, no início tem um pouco mais de juros, menos principal, depois isso vai invertendo. No desenho para o município, foi uma das questões que a gente está conversando, inclusive, aqui, e teve uma reunião ontem no município de Campinas falando disso, tem duas questões importantes que o município de Campinas vai, como precursor, ajudar a gente a debater esse tema nacionalmente. Um deles tem a ver com o inciso 5º do artigo 1º da Lei Complementar 208, que cria uma dúvida de qual é o crédito que pode ser cedido, né, o direito creditório que pode ser cedido. A gente defende que seja a totalidade da carteira, mas tem uma dupla interpretação que precisa de melhoria no instrumento jurídico legal. E um segundo aspecto, que o secretário de Finanças aqui, o Caiado, que todo mundo conhece, está debatendo é o seguinte, como é que eu vou contabilizar as destinações constitucionais a partir do advento dessa operação. Então, fiz aqui uma primeira apresentação para debate. E a gente vai precisar evoluir isso. O que seria, então, o município de Campinas? Se ele recebe 30 milhões por ano e tem que pagar 17 para o investidor sênior, sobra para ele 13 no Tesouro, resgatando o mezanino e trazendo esse dinheiro de volta para o caixa. A expectativa que se tem é que com o advento de uma parceria com o mercado financeiro, povoando base de dados, trazendo instrumentos de negociação, de apoio, de braço, de tecnologia, de IA, de todas essas coisas que são necessárias para poder ter mais informação da carteira, inclusive incrementando, que é uma coisa que Campinas está analisando bastante, o processo de acordo de transação tributária, e o acordo de transação individual, ele tem uma possibilidade muito grande de transacionar individualmente um desconto para cada contribuinte, dependendo daquela condição, exatamente como faz a PGFN. A única diferença nesse processo é que o que a gente propõe é que não seja feito com a base de dados que existe hoje, e que seja feito também com um incremento de conhecimento dessa base, com povoamento da base de dados e declaração do contribuinte, como faz a PGFN. Se nesse processo que se propõe que a receita da recuperação desse crédito aumente pelo menos 50%, o município teria, além dos 30, mais 15 milhões. O que acontece aqui? Ele paga os 17 para o investidor e sobra 28 para o Tesouro. O que ele faz com esse recurso? No caso de todo mundo, 25% para a saúde, 15 para a educação. No caso de... inverti. 25 para a educação, 15 para a saúde. Em Campinas, com uma lei municipal, é 17 para a saúde, embora o município já gaste 25. Mas essa é a destinação constitucional, legal, obrigatória. Os valores que representam cada um desses, quando você pega o fluxo, a receita histórica ou a receita futura incrementada, com os seus valores modificados em cima do valor da arrecadação, tem aqui as destinações para saúde e educação dentro dessa lógica. Quer dizer, mesmo que o município
não incremente nenhum real, ainda assim é possível fazer a destinação advindo exclusivamente dessa rubrica. Embora, fazendo um comentário aqui, como é que normalmente funciona esse processo? Você não faz rubrica a rubrica, você faz a base de cálculo de toda a receita corrente daquele mês e aplica o percentual em cima de todas as rubricas que compõem a receita corrente líquida. De qualquer forma, esse é um debate importantíssimo que a gente vai rapidamente ver como incrementa isso no instrumento jurídico para trazer segurança, e todos nós aqui sabemos a importância que é proteger o CPF, né? Volta um pouquinho mais na frente na operação para mostrar isso aqui. Qual é o cronograma de implantação de um negócio como esse? A primeira coisa que a gente fala é o seguinte, aqui apresentando nessa parceria da FIA com a APM. Primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui, entender o projeto. Depois tem uma sequência de documentos, DFD, TP, TR, transacionamento e tal. Propomos que a FIA seja contratada pelo município para ajudar a elaborar, fazer toda a modelagem. Lei, decreto regulamentador, fundo especial com regimento interno, o estudo da carteira, como eu falei, abre a carteira em 3 grandes grupos de informação. Um primeiro grupo que é o estoque aberto por tributo por ano de lançamento e composição. Um segundo grupo, dos últimos 10 anos, tudo que lançou, o que adimpliu no exercício, o que inadimpliu. E um terceiro grupo, o fluxo de recebimento mensal dos últimos 10 anos, por tributo, composição e ano de lançamento. Então, por exemplo, se o município de Campinas recebeu lá em janeiro de 2015, 30 milhões, quanto disso é IPTU? 20. Quanto é principal, multa, juro? Quanto é de 14, 13, 12, 11, 1.500? Quer dizer, abre todos esses fluxos. Com isso, você cria a modelagem e a perspectiva real de exigir no termo de referência do edital para contratar a instituição financeira os valores meta de atingimento pelo prestador de serviço. E aqui tem todo o desenho disso, com um acompanhamento, depois que contratar a instituição financeira, a FIA acompanha a execução contratual para ajudar a entender o linguajar e prestar contas para o tribunal. O desenho que a gente propõe, então, o ente federativo cria um fundo especial. Esse fundo especial tem 2 contas bancárias. Uma primeira, que é uma conta garantida, uma escrow account, tripartite, né? Ela é do município, município de Campinas, Fundo Especial da Dívida Ativa, conta de recuperação, custodiada num banco de primeira linha e administrada pela instituição financeira que vencer a licitação. Uma segunda conta onde cai o dinheiro da venda dos ativos de natureza sênior e o município vai gastar conforme demanda da legislação. A companhia securitizadora, que a lei trata como SPE, era SPE lá em 2016, quando se apresentou o projeto de lei, hoje já não precisa ser, que pela regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, um mesmo CNPJ pode emitir várias securitizações financeiras, inclusive para o setor público. Inclusive a própria CPSEC, que já fez essa operação 3 vezes para o Estado de São Paulo, alterou o Estatuto Social para poder prestar serviço para os municípios fazendo essa emissão. Essa companhia securitizadora compra o direito creditório e emite as 3 classes de ativos. Aqui está repetindo. O cronograma de execução está sempre na mão do poder público. Primeiro define qual é a carteira, segundo escolhe qual é o caminho, se vai ser um FDIC, se vai ser uma debenture. Terceiro, faz o rating, faz a classificação de risco e a partir dali você tem condição de pagamento, taxa, todas as condições do ativo. Se o município concordar, autoriza a instituição financeira vencedora da licitação a contratar todos os players necessários e colocar a operação de pé. Nesse desenho, o que acontece? Vem junto com essa estruturação, com a distribuição dos ativos sênior, serviço de suporte, apoio e assessoria financeira, como eu falei, para suportar tudo aquilo que o município, a Procuradoria, a Fazenda precisarem para melhorar a gestão da carteira e trazer mais dinheiro para o caixa. E algumas operações aconteceram no mercado. A primeira delas foi no Rio Grande do Sul, em 2005, quem fez foi o Unibanco, e para mencionar, a pessoa que fez está sentada aqui na ponta. Levanta aí, Marcelo, se apresente. E está no processo até hoje.
Depois, o Rio Grande já fez 11 operações, São Paulo fez 3, Minas Gerais fez 2, Belo Horizonte fez 1. Até aqui, todos foram exclusivamente com créditos tributários parcelados. Depois teve algumas operações, cito 2 aqui, um estado e um município, que fez exatamente nesse desenho que a gente está fazendo aqui. Uma em 2018, outros em 2019, 2020. Que modelo foi esse? Característica de fundo especial aqui é chover no molhado, todo mundo sabe o que é. Como é que foi isso? O Estado, através de uma lei, cedeu 100% do fluxo financeiro para um fundo especial. A companhia securitizadora privada abriu a conta garantida, a escrow account na Caixa, emitiu debêntures, vendeu para investidores, contratou outros players de mercado, fez rating e fez essa emissão da carteira. Essa emissão da carteira foi numa emissão sênior, numa carteira de quase 8 bi, porque o que vale é o fluxo. Então, se o município tem 1 bi e recebe 10 milhões por ano, ele emite um valor. Se ele tem 1 bi e recebe 30, dá 3 vezes mais, porque ele é mais eficiente, aquela carteira responde melhor. Então, esse processo está desenhado para que cada município tenha a sua característica atendida. Todas as questões jurídicas que eram, na época, entendidas como restritivas à operação, foram resolvidas pela Lei Complementar 208. A primeira delas, isso é uma operação de crédito? A Lei Complementar 208 diz claramente que não é. Lá no passado, isso aqui é do município de Nova Iguaçu, numa operação que a gente fez lá em 2014, tinha a PGFN numa resposta a uma consulta de fato, dizendo que não há se falar em operação de crédito se o município não é garantidor. Então, todas essas questões foram resolvidas. Não tem deságio, porque se essa carteira é de 15 bi, vai receber em pagamento 15 bi em ativos financeiros. Não tem a questão da antecipação de receita, isso aqui não tem a vedação do inciso 4º do artigo 167 da Constituição, nem da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque é uma receita passada que não se concretizou, né, créditos inadimplidos. Não terceiriza, quem continua trabalhando, quem continua cobrando é a Procuradoria, é a Fazenda, e o município não pode ser garantidor. Não pode ser garantidor em que sentido? Obviamente com nenhuma outra receita, e mais, se fizer a operação hoje, fez uma foto hoje da carteira, os créditos inadimplidos a partir de amanhã não pagam essa debênture, eles são disponíveis para o município. Então, esses pequenos detalhes, digamos assim, que são importantes, as pedrinhas pequenas que incomodam no sapato, é o que a gente tem condições de ajudar de forma determinante numa parceria da FIA com os municípios, aqui ajudando a PM nesse negócio. Estourei o tempo. Agradeço a atenção. Obrigada, professor Carlos. Prazer sempre ouvi-lo.